Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às nossas análises de Jornada nas Estrelas, né, dos episódios das séries, né, e vamos falar hoje do 5º episódio da primeira temporada de TNG, intitulado Onde Ninguém Jamais Esteve. Qual é o plot desse episódio? Bom, a Enterprise está recebendo um cientista chamado Kozinski, né, que, de acordo com o que a Federação diz, né, ele está fazendo melhorias, né, nos sistemas de dobra das naves. Né? E aí o Riker fica muito ressabiado com isso, né, porque eles fizeram algumas simulações, né, baseadas no que o Kozinski falou, né, e as simulações não mostraram nenhuma eficiência, né, na melhoria dos propulsores de dobra. Mas o Picard, né, fala para o Riker receber o Kozinski, né, para o Riker ter uma boa vontade com o Kozinski, né, apesar dessa suspeita toda. Né. E aí o que acontece? Quando o Kozinski chega, ele é um cara extremamente arrogante, é um cara extremamente seguro de si, né, é um cara extremamente intratável, né, e aí ele traz com ele um alienígena, né, que é o seu assistente, né, no caso. Aí eles começam a fazer as simulações, né? Aí a nave ela vai parar 2.700.000 anos-luz de distância, né, de onde eles estavam. Né? Demoraria 300 anos, né, para eles retornarem à Via Láctea de novo. Né? Para vocês terem uma ideia, a nave saiu da Via Láctea, atravessou outra galáxia e estava perto de outra. Né? E aí quando eles vão fazer novamente, né, o Picard ficou com a pulga atrás da orelha, no caso, né? Pô, a gente vai demorar 300 anos pra gente voltar, né, pra nossa galáxia, coisa e tal, né? E aí ele falou assim pro Kozinski, que você consegue levar a gente de volta? Aí o Kozinski fala, consigo levar. Só que aí ele não consegue levar eles de volta e pior, né? Leva eles para mais distante ainda, leva eles para 1 bilhão de anos-luz, né? O Wesley Crusher está vendo todas as experiências ali, viu o alienígena trabalhando. Quando a nave está fazendo esses saltos a altíssimas velocidades, né, levando a Enterprise para distâncias descomunais de tão grandes, né, ele percebe que o assistente do Kozinski fica meio que desaparecendo. Né? E aí a gente vai perceber, né, que o Wesley ele vai tentar falar, né, avisar para o Riker, né, que isso está acontecendo, só que o Riker não dá muita ideia. Só que no segundo salto, o Riker percebe também que esse alienígena está desaparecendo, né, ele está meio que ficando na realidade deles, meio que saindo da realidade deles, ele fica ali meio que piscando, como se ele fosse fazer menção de desaparecer. Né. No final das contas, eles descobrem que o Kozinski não estava fazendo coisa nenhuma ali, né, e que, na verdade, quem estava fazendo tudo aquilo era o alienígena, que era de uma civilização avançadíssima que conseguia fazer tudo com a força do pensamento. E esse alienígena, né, eles vão descobrir depois que ele é uma espécie de viajante que fez um acordo com o Kozinski ali, né? Ele pegava carona nas naves, né? E em troca disso, né, o Kozinski ganhava os méritos, né, de fazer esses saltos a altíssimas velocidades. O interessante é que as pessoas começaram a pensar, né? As pessoas pensavam, né? E tudo que as pessoas pensavam virava realidade. Por exemplo, o Worf viu um tag lá de estimação dele, a Tashiar viu, né, a infância dela na colônia dela, onde ela era perseguida, coisa e tal, pelas pessoas, né? Algumas pessoas, o Picard viu, né, conversou com a mãe dele, no caso, né, que já estava morta, né? Então o que acontece? Eles perceberam que eles foram para um lugar onde a força do pensamento determinava, né, se transformava em realidade, mais ou menos o que o alienígena fazia. O engraçado é que o alienígena, apesar de ser de uma espécie muito, vamos dizer assim, avançada, né, ele estava meio que desaparecendo, né, ao fazer, né, essas viagens muito longas, como se tivesse sendo exigida muita energia dele e ele tivesse desaparecendo por causa disso. Isso não ficou muito bem explicado no episódio, tá certo? E aí o que vai acontecer? Né? Quando eles voltam, né, todas as pessoas são obrigadas a focar, a pensar, né, no bem desse alienígena, né, na missão delas e no bem desse alienígena, né, para que a força do pensamento de todos os tripulantes da nave ajudasse o alienígena a voltar a esses 1 bilhão de anos-luz. Né. Quer dizer, esse episódio ele lembra muito, né, umas discussões que você via ali nas décadas de 70, de 80, né,
aquele pessoal que trabalhava mais com ocultismo, né, que fala da força do pensamento. Vamos usar a força do pensamento para poder materializar as coisas, não sei o que, coisa e tal. Ou falando numa linguagem bem mais coloquial, né? É aquela coisa, né? Vamos pensar positivo, né? Vamos pensar positivo para as coisas darem certo, né? Esse episódio ele foi muito nessa vibe, né? De trabalhar a questão da força do pensamento. Mas foi também um episódio para se trabalhar o quê? A construção de Wesley Crusher, né? Wesley Crusher, né, que é um personagem muito controverso no universo de Jornada nas Estrelas, né? Porque ele é aquele menino prodígio, aquele garoto superdotado que consegue fazer tudo, coisa e tal, que é muito inteligente, acima da média, né? E isso acabou despertando em alguns fãs uma certa antipatia contra o Wesley Crusher, né? Mas é interessante a gente perceber nesse episódio que apesar de toda essa competência exagerada do Wesley Crusher, né, que às vezes não fica muito legal, né? Às vezes tipo assim, como se você estivesse errando na mão ao escrever um pouco sobre o personagem, né? Apesar disso, né, ele ainda está se comportando ali como um adolescente, né? Daqueles adolescentes bem crus, bem verdes ainda, né? Que ainda tem uma postura muito, vamos dizer assim, resignada e retraída, né, contra o Picard e o Riker, né? O Picard e o Riker, né, que se referem ao Wesley Crusher como o garoto, né? De uma forma, inclusive, até petulante, arrogante, né? Porque o Picard e o Riker ficam chamando o Wesley Crusher de garoto, com o Wesley Crusher aí do lado, né? Praticamente sendo ignorado pelos dois. Quer dizer, a gente vê uma postura muito arrogante dos personagens de Jornada nas Estrelas TNG do início da série, né? Eu já falei isso aqui nos 2 episódios anteriores a esse, né, de TNG, né? E é interessante a gente perceber que agora o Wesley está começando, apesar de ser um adolescente, apesar de ter uma postura, vamos dizer assim, medrosa perante os oficiais sêniores na nave, coisa e tal, né? A gente percebe que ele perdeu um pouco a paciência com isso, né? E quando o Picard e o Riker se referiam a ele como o garoto na frente dele, ele chegou e falou assim: eu não sou garoto, meu nome é Wesley Crusher e eu tô aqui. Né? Isso foi interessante, né? Que foi para dar uma ferroadazinha nessa postura arrogante dos dois. O alienígena também fala da arrogância, né? Porque, tipo assim, o Riker perguntou para ele: vocês já estão aí há muito tempo, né, fazendo essas viagens, né? E a espécie de vocês já está há muito tempo aí fazendo essas viagens, né? Por que nós nunca detectamos vocês? Aí o alienígena falou: muita arrogância da parte de vocês falar isso, né? O que acontece? Vocês não eram uma espécie interessante. Vocês não tinham nem motor de dobra, nem nada, coisa e tal, né? Vocês só começaram a ficar interessantes depois que vocês começaram a fazer grandes viagens, coisa e tal, né? Então, quer dizer, eu acho que essa coisa de você tocar nesse ponto da arrogância, né, do pessoal da Federação, da Frota Estelar, né? Eu achei interessante nesse episódio, né? Você trabalhar essa questão aí, né? Que eu acho que ela foi bem interessante aí no caso, tá certo? Então é mais ou menos isso, né, que eu tinha para falar hoje, tá? É um episódio que não traz muita coisa, né? Desenvolve um pouco o Wesley Crusher, né? Eu gostei, uma coisa que eu desgostei muito no Wesley Crusher foi a forma como o Wesley Crusher, né, tratou o alienígena, né? O Wesley Crusher criou uma identidade com o alienígena, né? O alienígena, como é que eu posso dizer, elogiou bastante, né, a postura dele, que era uma coisa que não estava acontecendo, né? E, inclusive, o próprio alienígena pediu para o Picard conversar a sós com ele e ele falou assim: esse menino aí é muito bom, ele tem uma capacidade muito boa, né? Estimule a capacidade dele sem ele perceber, para ele também não subir nas tamancas da arrogância, né? Então foi um negócio muito interessante a gente ver isso aí, né? E essa coisa do Wesley ter uma visão mais humanitária com esse alienígena, né? Que o Picard queria de qualquer jeito que o alienígena levantasse, né? E levasse a Enterprise de volta, né, para a Via Láctea, né? Mesmo o alienígena estando ali moribundo, né? E o Wesley Crusher, não, dá uma segurada aí, pô, o cara não tá bem, o cara tá se sentindo mal, cara, o cara tá praticamente morrendo aí, né? Isso vai acabar sacrificando ele, vamos com calma aí. Então foi interessante ver o Wesley Crusher tomando essa posição mais solidária para com o alienígena, né? Enquanto, né, os oficiais sêniores ali, né, as primadonas, né, da humanidade ali, não estavam nem aí para esse alienígena que estava
sofrendo, né, por causa do Kozinski, né, também, que tinha uma cara até meio de doido, né, o ator que fez o Kozinski, ele realmente deu um show no caso aí, porque ele ficava assim com aquele olho arregalado assim, entendeu, coisa e tal, como se fosse um cara meio paranoico. Ele passou um pouco essa impressão, né. Então esse episódio ele tem essas características, vale a pena dar uma olhada, embora ele não acrescente muito, né, mas ainda assim trabalhando essa questão de se criticar essa arrogância desses membros da Federação do século 24, quando não deveria haver mais arrogância nenhuma, né, mas aí tinha essa arrogância aí, né, e foi interessante ver que essa arrogância ela foi combatida nesse episódio, tá certo? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar lá também na Batata Espacial para vocês darem uma lidinha, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, tá? Porque essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.